O Dono de Goiânia. Este foi o título do e-book escrito por Malu Longo, jornalista de O Popular, e que conta a história da família dona das terras onde foi construída a Praça Cívica e edifícios vizinhos. Estas terras pertenciam ao casal Andrelino e Bárbara Moraes. Os dois, e em seguida os herdeiros, tiveram que brigar na justiça durante 86 anos para ter reconhecido o direito a receber do governo a indenização que consideravam justa. Para contar um pouco desta história, vamos conversar com a autora da obra, a jornalista Malu Longo. Olá, Malu, um prazer ter você aqui no TBC Memória. Obrigada, Enzo. Eu também estou muito feliz de estar aqui, porque eu adoro falar de história. Então vamos contar essa história desde o começo. Como surgiu a ideia de construir esse e-book? Na verdade, não surgiu a ideia de construir um e-book, mas sim de fazer uma reportagem sobre toda essa história que ela é instigante, né? Uma história que durou 86 anos no judiciário, uma demanda judicial de tanto tempo, ela precisa ser contada, né? E aí você fez as reportagens no jornal e virou... Isso, eu fiz uma reportagem muito densa, uma reportagem que me tomou muito tempo, muita dedicação, e aí a repercussão foi tamanha que a nossa editora, a Silvana Bittencourt, decidiu então fazer o e-book. Então vamos contar a história. Estamos lá, década de 1930, Pedro Ludovico quer construir uma nova capital e precisava de terras. E como é que ele chegou nessas propriedades todas do casal Andrelino e Bárbara? Então, o Andrelino e Bárbara, eles casaram em Silvânia, né, a base da família deles, e vieram para Campinas. Na época, Campinas, ela pertencia à comarca de Bela Vista. Mas eles se casaram e vieram e compraram muitas terras, né? Fazenda Crimeia, Botafogo, Vaca Brava, tudo era fazenda deles. Esses nomes são peculiares para nós que moramos em Goiânia. Agora né? sim, né? Ninguém sabe, por exemplo, que vem deles lá nos anos 30, que eles eram donos dessas terras, né? Agora sim vieram, né, com a história de Goiânia. O Pedro Ludovico pediu terras para os fazendeiros, mas eles foram assim, os únicos que decidiram, porque a maioria não queria doar suas terras porque eles não achavam interessante, eles iam perder terras de agricultura, terras que tinha água, e eles não, eles decidiram que era interessante. O Andrelino teve uma visão muito futurista, ele sabia que ele podia ganhar dinheiro com a construção de uma nova cidade. Né? E tanto que mais tarde ele construiu empreendimentos que fizeram parte disso, como uma extração de areia, uma marcenaria. Então, mais tarde ele fez. Mas o que aconteceu? Ele doou 50 alqueires de terra dele ali para construir o núcleo central de Goiânia, que é a Praça Cívica, né? Que seria realmente o ponto central da cidade, onde a cidade começou. 50 alqueires, vamos dizer assim, irradiando da Praça Cívica. Isso. E ampliando. Hoje, né, para ficar mais claro, seria então o anel interno e o anel externo, de todos aqueles lotes do anel externo também. A única coisa que ele pediu foi um alqueire de volta. Ele queria um alqueire de volta. Até para o nosso telespectador entender, se a gente ficar na Praça Cívica, for circundando a Praça Cívica e olhar à direita, todos aqueles imóveis teriam que ser deles. Teriam que ser da família. Só que esse acordo ele não foi cumprido. Pelo acordo firmado em abril de 1933, no cartório de Campinas, Andrelino e Bárbara doaram 50 alqueires para a construção de Goiânia. O casal se comprometeu ainda a permutar e vender outras terras de sua propriedade. Na cláusula 6, a única exigência: receber 2 alqueires dentro do perímetro da nova capital, um para a construção da catedral, o outro para ser utilizado pela família dos doadores. O que aconteceu? Eles tiveram que começar uma briga na justiça. Na época, o governo, né, o Pedro Ludovico, não deu esse alqueire, porque foram surgindo as construções. E aí, eles ficaram sem as terras. Mas eles receberam uma contrapartida? Receberam uma contrapartida depois de brigar. Eles foram lá e receberam 27
lotes, 27 ou 28 lotes, 27 lotes, eu não me lembro. Mas assim, eles pegaram um lote na 24 de outubro, na 24 do centro, da rua 24, no centro de Goiânia, onde ele construiu a casa dele, um na Avenida Anhanguera, também no centro, e o restante, 27, foram no setor sul. Esses lotes, eles correspondiam a muito pouco, acho que 28%, se não me engano, só, do total de lotes da área total ali. E o governo, ele não deu total de lotes para eles, para a família. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a brigar na justiça porque ficaram faltando lotes. Eles não queriam o que era o valor, mas assim, o que ficou faltando. E aí eles entraram na justiça. Isso. Foi uma longa história. Vamos nos detalhes. Foi, o próprio André Lindo. Nenhum dos dois viu a sentença, né? Nenhum dos dois viu. E assim, os filhos também não. Nem os filhos do casal também não. Hoje são netos, bisnetos e trisnetos que estão aí recebendo a herança. Quer dizer, estão 5 gerações aí até se fazer justiça. Exatamente. Tá, mas até foram 86 anos de demanda judicial. Em 2019, quando houve o acórdão encerrando a questão no STJ, era o segundo mais antigo processo do STJ. E olha só, era o segundo mais antigo, tanto que teve, isso repercutiu na imprensa nacional. Teve matéria na Veja, teve matéria em outras revistas falando sobre isso, exatamente, porque a primeira que chegou no STJ, em 2017, 2018, era uma demanda da Princesa Isabel, que queria o Palácio das Laranjeiras no Rio. Acabou que isso, o resultado foi para a União ganhou. Mas o da família André Lindo era o segundo, 86 anos. E nesse daí, ao contrário, no caso, o poder público, o governo de Goiás acabou perdendo. Houve tudo que você pode imaginar até sumiço dos autos. Como assim? Dentro do tribunal. Sumiram os autos. A Bárbara morreu em 1944. O André Lindo morreu em 1961, né? E os autos desapareceram. Os autos desapareceram entre a morte da Bárbara e a morte do André Lindo, em 56. Aí, um dos filhos, inconformadíssimo, ele nunca se conformou, então ele foi o que começou tudo de novo. Ele falou, não aceito e vamos começar tudo de novo. Quer dizer, teve que começar um novo processo, teve que começar um novo processo. Foi totalmente restaurado esses autos em 1966. Mas a demanda, ela já existia, entendeu? Hoje, quando o escritório do Dr. Décio Balduino, que foi o Dr. Décio Balduino e o Lúcio Duarte, que começaram a trabalhar com essa demanda novamente, 5 anos antes da decisão final, eles, assim, foram metro de processo, que foi preciso usar máscara, foi preciso luvas, de tanta poeira, de tanta coisa que tinha ali depois de anos. Certo. Em 2019, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, deu ganho de causa para a família. Encerrando a questão. A família já recebeu? Então, isso foi 2019, né? A matéria, nós fizemos a reportagem, o e-book saiu em janeiro de 2020. A família, esse valor já estava depositado como precatório. Então, foi só a questão de definir quem receberia. E aí, quando foi em agosto de 2020, foi finalizada a questão. Eles todos receberam, os herdeiros. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho mais do André Lindo, esse caráter empreendedor dele, né? Ele, quer dizer, teve essa visão, dou, mas vou ganhar, nada de errado nisso, por sinal. Ele ganhou muito dinheiro aqui também na construção de Goiânia. Ele ganhou muito dinheiro porque ele teve essa visão, né, do futuro. O que seria essa cidade? Então, ele teve empreendimentos de construção mesmo, né, para construir, para fazer tijolo, extração de areia, era tudo que a cidade precisava naquele momento. Agora, outra característica dele era político também, né? Ele foi prefeito. Ele foi prefeito de Campinas. Ele teve toda essa visão, ele sabia como lidar
tanto o jogo de cintura para lidar com toda essa situação, o que não houve com os demais proprietários de terra na época. É só para explicar, né, para não ficar dúvida, ele foi prefeito de Campinas, lembrando, para quem não estudou história direito, né, Campinas, antes da construção de Goiânia, era um município, tinha autonomia administrativa. Exatamente. E o Andrelino foi prefeito lá. Malu, se a gente fizer uma pesquisa hoje na cidade, praticamente poucas pessoas vão saber quem foi ele. Você acha que o nome dele, do Andrelino e da Bárbara também, né? Porque a gente acaba lembrando só do homem. São nomes que são lembrados por moradores? Pouquíssimos, Enzo. Hoje tem um busto dele na confluência da Paranaíba com a Avenida Goiás e ninguém lembra, ninguém sabe disso, pouquíssimas pessoas sabem, a não ser as pessoas mais antigas, né? Aliás, busto é uma coisa complicada, porque as pessoas realmente não fazem deferência, né, a esses nomes que fizeram ou fazem a história de um lugar. O Andrelino é um deles. E ele tem, assim, acho que o SESI homenageou ele no ginásio, né? E tem outra, acho que escola também, que tem o nome dele, e só. Mas, assim, eu acho que é uma história tão importante, até assim, até em faculdade de Direito, esse caso tem que ser estudado. Porque você, imagine só, é muita coisa para se pensar. Eu faço, no e-book tem um cronograma do que aconteceu com esse processo. Quando ele começou e quando ele terminou. Olha, tanto de recurso que houve, né? As coisas que aconteceram de um lado e de outro. Quantos juízes, quantos magistrados morreram, quantos advogados morreram e quantos integrantes da família morreram nesse processo durante essa demanda judicial. E eu acho que o pior de tudo aí, porque a nossa legislação permite todas essas artimanhas, faz parte da legislação. Por isso é que eu falo. Mas é o processo sumir, porque aí envolve crime, né? Não, sim, mas aí havia o interesse também. Quem é que estava por trás disso? Quem estava por trás, né, do processo sumir? Exatamente. É óbvio que a gente faz as conjecturas de tudo isso. A gente sabe quem que tinha interesse, quem poderia estar por trás, até dentro do tribunal. Mas foi uma coisa inédita dentro do tribunal até aquele momento. Para encerrar, você conversou com algum dos herdeiros, com alguns dos beneficiados? Como é que eles receberam isso? Então, Enzo, na época, quando eu fiz a reportagem, eu conversei com a dona Alba, que é uma das netas, né? E ela me contou que, assim, a família, toda a história dela, que ela lembra do avô, ela morou um determinado período com o avô dela, que era, assim, era uma angústia. E isso permeou a história toda. A angústia, assim, essa é uma coisa que eles viviam chateados, sabe? Indignados, porque eles nunca conseguiram fazer essa justiça como eles achavam que tinha que fazer e como foi feito. Então, isso sempre foi assunto da família, sempre foi. E hoje, assim, são 35 herdeiros. Foi quem recebeu realmente a herança. Quer dizer, além do dinheiro, é lógico que é importante, todo mundo quer, mas gerou também uma indignação. Se você for deles, pensar, assim, o que gerou de indignação em quase 100 anos é nada. Se você for pensar isso, né? Porque, assim, quem era de direito, que era o casal, não viu. Os seus filhos não viram. Né, que viveram toda a situação com os pais, não viram. Então, sobrou para os herdeiros dos filhos. Né? São 35 pessoas e que dividiram um total aí de pouco mais de quase 63 milhões de reais. Perfeito. Malu, agradeço muito a sua participação. Foi bom contar com você aqui no TBC Memória. Obrigada, Enzo. Foi eu que me sinto, assim, muito feliz de estar aqui contando essa história. Eu só queria dizer uma coisa, Enzo. O e-book está disponível para qualquer pessoa. É só entrar no site do Popular e está lá. Na biblioteca do Popular, é só baixar com o seu e-mail. Só isso, nada mais. Eu fiz isso e deu certo. Pois é. Muito obrigado mais uma vez, Malu. Nada. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.